Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um episódio do programa Tesouros da Bíblia. Eu quero falar de um assunto muito interessante, a importância de sermos sal. O Senhor Jesus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 13, ele diz as seguintes palavras: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Em primeiro lugar, nós devemos entender que o sal, ele tinha um significado muito, mas muito importante no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas antes eu queria falar com vocês que o sal, quando ele estava em boas condições, com seus minerais em boas condições, ele era um excelente adubo, um fertilizante para a terra. E eu aprendo com isso que nós, eu e você, Igreja do Senhor Jesus, nós devemos ter exatamente este papel, desempenhar exatamente este papel, de fazer com que terras tenham fertilidade, sejam mais férteis. Eu estou me referindo às pessoas, coração, a psique, pregarmos o Evangelho de uma forma maravilhosa, de uma forma convicta, na unção do Espírito de Deus, para que possamos adubar essas terras de maneira que elas venham produzir muitos frutos. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar com vocês é que o sal, naquela época, ele tinha um significado muito especial. Nós temos vários termos relacionados ao sal, como por exemplo, salário, que advém de sal. Nós temos aqui também o sal como um pacto, uma aliança, né? O pacto de sal, que é aquela aliança forte que as pessoas faziam. E o sal naquela época não era algo muito barato como as pessoas pensam e como as pessoas pregam. Hoje, nos dias atuais, o sal é algo muito barato, isso é uma verdade. Mas naquela época, não, naquela época o sal tinha uma importância muito, mas muito grande. Quando nós falamos do sal para o templo, para o tabernáculo, ele tinha um envolvimento com o sacrifício e ele tinha um envolvimento na preservação de alimentos. Então veja bem que, como naquela época não havia freezer, não havia geladeira, não existia o que nós temos hoje para preservar determinados alimentos perecíveis, então salgava-se muito. Na minha cidade existia uma carne que eles fazem que chama-se charque. Eles colocam muito sal nessa carne e deixam no sol secando, e depois eles fazem feijoada e cada um faz o que quer, uma vez que o charque seja deles, não é verdade? E naquela época eles preservavam o alimento com o sal. Só que o sal, quando ele não servia para o templo, quando ele estava contaminado, o sal ele era deitado fora ou lançado fora. E assim ele era pisoteado pelos homens. Esta função do sal de preservar o alimento me traz aqui um ensinamento precioso de preservarmos o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Cuidar para que a palavra do Senhor seja pregada às pessoas, pregada às almas, e esta palavra seja sempre conservada de forma pura, de forma genuína, sem adulterações. E a palavra do Senhor, como diz Hebreus 4, versículo 12, é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra
a divisão de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Preguemos a palavra, preguemos o Evangelho, conservemos o Evangelho de Cristo em nossos corações e vamos semear a palavra do Senhor como Cristo nos ensina na parábola do semeador. Vamos lançar as sementes para que o reino de Deus seja propagado, para que a palavra do Senhor seja anunciada. Eu sou o pastor Luciano e a minha oração é que você seja um evangelista que ganhe muitas almas, mas muitas almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Embaixo no visor está a nossa página do Facebook e também o contato telefônico para você que quiser ajudar a manter este programa no ar. Se você gostaria de colaborar com esta obra, nos ajude. Telefone, entre em contato conosco e nós estaremos orando por vocês. Que vocês fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até semana que vem com o programa Tesouros da Bíblia.